De onde que... Na página 54, no subtítulo A Evolução da Vontade antes da Troca dos Dentes. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura desse livro, né, Desvendando o Crescimento. Hoje quem vai ler para nós vai ser a Marta. E normalmente quem lê o verso é a Márcia Lucena, que hoje não pôde estar presente conosco, então eu vou ler o verso e depois a Marta começa. Né? É um verso de Rudolf Steiner, desse livro Poemas e Pensamentos. O importante não é a perfeição com a qual conseguimos realizar o que deve provir da vontade, e sim que o que tiver de surgir nesta vida, por mais imperfeito que venha a aparecer, seja feito uma vez para que haja um começo. Steiner. Então, a leitura. Bom dia a todos. A evolução da vontade antes da troca dos dentes. Não se pode falar em vontade consciente durante os primeiros anos de vida. As primeiras manifestações do impulso para a atividade têm sua origem nas funções vitais do organismo. Na fase seguinte, as ações são impulsionadas por desejos, como, por exemplo, de ir ao jardim ou de possuir um brinquedo. Se certa mãe diz dessa fase que a criança tem uma tamanha vontade própria, dever-se-ia responder: não, ainda não se trata de vontade, e sim de uma forte avidez. Só podemos chamar de, entre aspas, vontade, aquela força capaz de dirigir a cobiça ou proporcionar-lhe uma meta. A vontade propriamente dita começa a preparar-se durante a fase da fantasia ativa. É da brincadeira criativa, dirigida em suas repetições pelas ondas do sentimento, que nascem ações. Até aqui, a criança brincava por brincar, sem querer alcançar uma meta fixada por ela. Uma primeira mudança ocorre ao longo do 6º ano. O estabelecimento de uma meta é introduzido na brincadeira. A criança não brinca mais segundo o fluxo das forças criativas, e sim estabelece uma meta que deve ser atingida. O morro com um túnel deve permitir a passagem de um pequeno automóvel ou de um trem. Deve haver uma ponte capaz de aguentar um certo peso. Ai da irmãzinha ou irmãozinho que com um pulo derruba o morro. O que meio ano antes era motivo de júbilo, provoca agora uma briga violenta, pois estava justamente tão bonito e eu queria continuar a construção amanhã. Pela primeira vez, despertou algo que se poderia denominar o começo de uma verdadeira vida volitiva. A criança coloca-se conscientemente querendo no mundo. Ela fixa uma tarefa que deseja levar até o fim. Até aqui, o agir era impulsionado primeiro por instintos e cobiças, e mais tarde também pelo fluxo produtivo da fantasia lúdica. Agora ele transcende esse nível e adquire características de uma vontade intencional. Somente tendo chegado ao ponto de propor-se uma tarefa é que a criança está realmente madura para a escola. Só agora ela possui o contexto anímico que possibilita o aprendizado. Simultaneamente ao despertar da vontade intencional, todo o relacionamento da criança com o mundo exterior passa por toda uma transformação que pode ser caracterizada do seguinte modo: enquanto brinca sem dar atenção ao resultado conseguido, apenas tendo o prazer de ver algo nascendo, a criança ainda não tem noção alguma do valor objetivo de suas realizações.
Quando precisa de um barco para passear no Lago do Tapete, qualquer pedaço de madeira, cartolina ou caixinha serve. As lentes cor-de-rosa da fantasia criativa veem ali, de qualquer maneira, o barco desejado. O objeto exterior é, no máximo, o núcleo cristalizador para a fantasia. Um garotinho pode vir trazendo um modesto trapo e contar com entusiasmo que linda bolsa ele tem para a boneca Aninha. O adulto deve confirmar que é mesmo linda, embora não faça a menor ideia de como segurar o trapo para que se pareça com uma bolsa. Isso muda quando na criança ocorreu a transformação, anunciando que ela está madura para a escola. Agora ela se dá conta de sua incapacidade para dar existência real ao que vislumbra com sua fantasia e vem pedir ajuda aos adultos quando sua própria capacidade se lhe revela insuficiente. Essa reciprocidade entre não conseguir ela mesma e a esperança de que o adulto consiga faz crescer na alma infantil a força do respeito. O respeito nasce quando ela vivencia a si própria como estando num nível diferente do adulto e dotada de capacidades diferentes das que ele possui. A criança pequena da fase anterior ainda não conhece o respeito. Todo o mundo contido em seu horizonte lhe pertence. Eu e mundo são uma coisa só. Pai e mãe, casa e jardim lhe pertencem tanto quanto suas mãos e pés. Numa idade um pouco mais avançada, a criança pequena já se contrapõe ao mundo, fazendo dele o objeto de seu conhecimento. Todavia, a corrente que flui de sua vida emotiva para o mundo ambiente é tão forte que não ocorre uma vivência do mundo exterior. Nesse mundo externo, ela reencontra sempre seu próprio ser através da fantasia que jorra. É somente pela vivência da própria incapacidade de atuar plasmadoramente no mundo que ocorre a separação entre eu e mundo exterior. A criança se acha solitária e desamparada no mundo. Somente pelo fato de o sentimento ainda viver sempre na fantasia é que não advém uma crise tão forte como na puberdade. Mesmo assim, se pode, a justo título, chamar essa fase de primeira puberdade. O respeito que nasce em relação ao adulto logo se torna ilimitado. Como a criança se entrega inteiramente a tudo o que faz, tal também ocorre com a veneração. Em geral, esta se cristaliza em torno de uma pessoa. Frequentemente, causa espanto ver quem a criança escolhe para isso. Posição social, riqueza e importância não exercem qualquer papel nesse caso. A pessoa venerada deve ser capaz de algo. Ele ou ela deve ser capaz de ajudar a dobrar um bote inflável, a remendar uma boneca quebrada ou a consertar um automóvel partido. Ele ou ela devem saber responder todas as perguntas que a criança formula sobre plantas e animais, anjos e carros, duendes e estrelas. Feliz é a família em que o pai ou a mãe é a pessoa venerada. Frequentemente, porém, ela é procurada fora da família. Podem ser escolhidos o jardineiro, o vendedor de verduras, um tio, um vizinho ou a professora de jardim de infância. A criança emite seus juízos de maneira bem diferente do que os adultos. Foi assim que uma menina de quase 6 anos, após observar por longo tempo seu pai, que durante a guerra consertara os sapatos de toda a família e agora estava desesperadamente empenhado em pregar um botão em sua calça, surpreendeu-o com as seguintes palavras: os pais são muito mais sabidos do que as mães, pois também sabem costurar e as mães nem sabem consertar sapatos.
Nessa fase, a criança julga o adulto pelo que ele é capaz de fazer, e não pelo que ele sabe intelectualmente. Uma vez desperto o respeito, a imitação pode ser substituída por um novo princípio pedagógico. A criança vem a ser receptiva para a autoridade. Autoridade e veneração são como chave e fechadura. A autoridade sem veneração leva à escravidão, só podendo ser um princípio pedagógico quando desejada intimamente pela veneração. A criança em idade escolar anseia, do âmago de seu ser, por um comportamento cheio de veneração por seu mundo. É por isso que, na escola, pode ser conduzida pela força da autoridade. É fácil observar, pelo comportamento da criança, o despertar de sua veneração, e, com isso, a receptividade para a autoridade. A criança de 4 ou 5 anos, que entra brincando numa sala onde seu pai discute com um amigo sobre assuntos sérios, não dá, salvo se for acanhada, a menor importância a essa conversa. O pai tem de participar de uma brincadeira com ela. Ele é puxado pelas calças a fim de consertar uma rodinha. Escuta, pai, você tem que consertar a rodinha. Ou, você tem que vir brincar logo. Uma resposta do tipo, não, meu filho, você não deve interromper as pessoas grandes quando conversam, produz nessa idade decepção ou irritação na criança. Ela ainda não tem a possibilidade de compreender tal exigência, pois acha óbvio que todo o mundo ambiente participe de seu mundo de fantasia. Este é o único que ela conhece. Só quando começa a diferenciar entre seu mundo e o dos adultos é que pode compreender e aceitar uma resposta desse tipo. No primeiro capítulo, já foi descrita a mudança corporal que ocorre quando a criança atinge a maturidade escolar. A experiência acumulada em muitos anos confirmou a suposição de que o amadurecimento psíquico acompanha o corpóreo. O crescimento longitudinal dos membros, o alongamento e a maior agilidade coincidem com o despertar da vontade dirigida. Uma criança que durante muito tempo conserva a figura de criança pequena, tampouco é psicologicamente madura para a escola. É preciso levar em conta todos esses fatores na avaliação da maturidade para a escola. Muitos fracassos na primeira série escolar relacionam-se com a imaturidade psicológica para tal. Mesmo se a criança ainda consegue passar de ano e melhorar mais tarde, frequentemente sofre um abalo em sua autoconfiança. Com isso, é lançado o germe para os tão frequentes sentimentos de inferioridade. Deveria haver efetivamente uma intensa colaboração entre o jardim de infância e a escola, a fim de se poder, com consciente responsabilidade, determinar quais crianças estão aptas para a escola. Para o jardim de infância, as crianças prematuramente maduras aos 5 e 6 anos de idade constituem um sério problema. Elas estariam aptas para a escola, contudo não podem ser matriculadas por não terem alcançado a idade mínima legal. Enquanto esse problema não for solucionado por leis e deixado à consciência responsável de pedagogos e médicos escolares, não haverá outra solução se não formar no jardim de infância um grupo de transição. Este deveria ser mantido separado das demais crianças, já que a prática evidencia a impossibilidade de um convívio em certas atividades, como, por exemplo, a narração de histórias. Com isso, concluímos, por ora, o primeiro período evolutivo. A criança entrou na escola. Embora seja justificado de um ponto de vista puramente psicológico,
incluir a primeira série escolar inteira ainda no primeiro período, por motivos práticos, preferimos analisá-la logo no início do período seguinte. Nesse período evolutivo, ficamos conhecendo a criança como um ser que se insere no mundo pela força da imitação e se desenvolve sendo entre aspas, né? Então ficaria, abre aspas, fecha aspas, envolve. Desenvolve por uma força interior invisível, ou seja, externando o que nele já existia germinalmente. Esse desenvolvimento sucede, conforme demonstra o esquema a seguir, pela sucessiva libertação das forças do pensamento, do sentimento e da vontade. Eu acho que em algum lugar aqui, gente, eu perdi uma nota de rodapé que eu não achei, mas tem uma nota de rodapé aqui que eu vou ler. Eu também Pelo procurei, mas fa... na página não tem, não. Não tem, né? Não tem. Na nota de rodapé diz assim: pelo fato de a pedagogia Waldorf não adotar graus de pré-escola, o jardim de infância abrange aí uma faixa etária dos 4 aos 6 anos, sendo que em torno dos 6 anos e meio, a criança ingressa no primeiro ano escolar, equivalente ao pré-primário convencional. Nos livros novos, Ronaldo, essa Hum, nota é depois de, como, por exemplo, a narração de histórias. peraí, No, deixa eu olhar aqui. Ah, tá. tá vendo? Obrigado, Depois Emílio. de Tá como, por vendo? Tô exemplo, vendo, a é lá em narração de cima, é no histórias, final do do terceiro penúltimo parágrafo parágrafo. aqui, né? É, Aham. Aham, Tava faltando realmente essa. é, Uhum. E aí tem um quadrinho, né? Que eu não sei é. se todos têm o livro. Tem esse quadro aqui, que é um quadro sintético, né? É onde ele mostra aqui de 0 a 2 anos a época de percepção sensorial, postura ereta, andar, falar, silhueta do recém-nascido, e depois ele vai olhando para a parte, né, não física, mas anímica do pensar, sentir e agir, que após os 2 anos, desenvolvimento prioritário do pensar, né, combinação de conteúdos, de percepção, transição da figura de recém-nascido para criança pequena, acompanhando, né? Então ele está, como ele falou, acompanhando o desenvolvimento físico e o desenvolvimento anímico, né? O sentir se desenvolve mais após os 4 anos, com o desenvolvimento do sentir, da fantasia criativa, da silhueta de criança pequena ainda, acompanhando a silhueta de criança pequena. E após os 5 anos e meio, o querer, com o desenvolvimento da vontade dirigida, maturidade escolar. Primeiro o estirão, transição para a silhueta de criança escolar. Então, o quadro mostra realmente, assim como fisicamente você domina do sentido crânio-caudal, né, da cabeça para os membros, e da cabeça centralmente está o sistema neurosensorial com o pensar. No tórax, centralmente, o sistema rítmico com o sentir. E nos membros, centralmente, o sistema metabólico motor e o querer, nós vemos que, acompanhando esse desenvolvimento da figura, você tem também o desenvolvimento do pensar, do sentir e do querer. Evidentemente, isso tudo está na criança, mas, prioritariamente, você desenvolve uma parte do que está aqui. O que chamou a atenção também de vocês nesse capítulo, tem nesse trecho que nós lemos, né? Onde ele está falando agora da evolução da vontade, né? Que é o último que vai desenvolver. E que chama atenção, se vocês lembram aí de crianças que vocês acompanharam, filhos, netos, sobrinhos, né? Para Alguma mim coisa não que chama ficou muito atenção. claro essa coisa da veneração Sim. e autoridade, essa transição aí. Eu não entendi muito bem, acho que talvez eu tivesse que ter lido de novo. O que eu acho interessante aqui, né, que, de novo, como que a criança. Deixa eu só. Admitir a Eliane aqui de novo, Eliane? É, tudo bem. É,
eu acho que ela estava trocando de, né? Uhum. A Maria Emília levantou a mão, então talvez, não sei se a Maria Emília faz uma pergunta que complementa a sua. Pode falar, Maria Emília? Você está sem som, Maria Emília. Agora sim. Eu fiquei pensando, quando estava lendo sobre a veneração, é que estava falando assim, é quando a criança percebe que o adulto consegue resolver coisas que ele não consegue. E muitas vezes não Exatamente, é. tem nada a ver com coisas grandes, como o menino ali falando do pai que sabe costurar e também sabe pregar e sabe arrumar Uhum. sapato. É barro. Mas aí eu Uhum. pensei numa outra coisa. Hoje em dia, a gente tem crianças muito pequenas que sabem mexer com celular, por exemplo, Uhum. computador, iPad, essas coisas todas, e elas sabem mexer, às vezes, com muito mais rapidez, é, é coisa do que os adultos. E aí Uhum. eu fico vendo, às vezes eu já convivi com uma criança pequena, como ela se sentia importante quando ela sabia, por exemplo, procurar um vídeo muito mais rápido do que os adultos na frente dela. E aí eu fiquei pensando qual é o impacto que vai dar nas crianças de hoje em dia. Quer dizer, eu já vejo, mas eu posso estar enganada. Eu percebo como é difícil para as crianças de hoje em dia respeitar uma autoridade. Porque Uhum. na cabecinha delas, vamos dizer assim, trabalhar, ganhar dinheiro, não é diferente de saber procurar um vídeo no YouTube, fazer um videozinho no TikTok, coisas que os adultos não sabem fazer. Aí eu fiquei refletindo assim, qual será o peso disso daqui para frente? Quando as crianças pequenas conseguem fazer coisas que elas acham muito importantes, muito melhor do que os adultos. A sua observação é bem interessante, que são as mudanças do tempo, né? E que Uhum. quando foi escrito esse livro, isso não existia. Mas o princípio ele é bem interessante, né? De que antes a criança, na fase da fantasia criativa, tudo era possível. Acho que é isso que é importante a gente entender essa transição, né? E tudo faz parte do mundo dela, né? E me fez lembrar que a minha netinha um dia antes dos quatro, né, na refeição, assim, estava todo mundo em torno da mesa e ela levantou o bracinho e falou, tudo minha, né? Quer dizer, tem aquela ideia de que tudo é seu, né? Tudo é, todo mundo pertence a esse mundo infantil. E agora, quando a criança começa a ter uma meta, isso nos faz lembrar o princípio que nós vivemos até por toda a vida adulta, de que eu tenho uma meta a qual eu quero atingir e vou naturalmente encontrar os desafios para fazer essa meta. Porque na época da fantasia criativa, como ela é criativa, não tem dificuldade, né? Como ele contou aqui, um pedacinho de pau pode virar um navio, um telefone, o que for, né? E quando você tem uma meta, você já começa a perceber a realidade das coisas. Então tem que ter uma ponte, como ele falou, e se antes, brincando com os irmãos, aquilo que foi construído cai, brinca, tudo é festa. Agora que eu tenho uma meta, não. Se aquilo for destruído, puxa, eu tinha uma meta que a criança menor, que faz parte da família, não percebe, né? Que ele está na fase da fantasia criativa, né? E justamente quando ele não consegue fazer, é que ele vai pedir a ajuda, e quando eu peço ajuda e encontro uma pessoa que sabe mais do que eu, isso gera a base do respeito e da veneração. É bem interessante essa transição aqui, né? E você, Maria Emília, fez uma observação interessante, que o mundo hoje, de uma certa forma, porque as crianças, nós até brincamos, né, que a criança pequena nasce com um chip a mais, né, que eles sabem mexer com essa parte eletrônica que nós, mais velhos, não sabemos. E esse processo natural de respeitar o outro, que é a base de uma convivência social sadia, ele pode ser realmente bem desafiador se a criança consegue fazer coisas que o adulto não sabe. Foi uma observação bastante interessante e que nós vamos acompanhar isso ao longo do tempo. E, naturalmente, se eu não crio o respeito, né, eu não tenho uma veneração,
essa relação com uma pessoa que sabe mais, que a gente poderia dizer, é uma palavra que é complexa hoje em dia, né, para muitas pessoas que são muito reativas, mas a hierarquia. A hierarquia não é uma coisa ruim. A hierarquia representa aquele que sabe mais ou que tem mais tempo naquela função e que tem uma precedência, né? Eu não sou especialista, não conheço a constelação familiar, mas na constelação familiar se fala muito dessa questão de precedência, né? Aqui tem a Eliane, que pode depois até nos ajudar, porque ela é especialista na área, mas aquela pessoa que vem antes, a pessoa que sabe mais, ela merece o respeito. Porque mesmo que ela tenha errado, é até interessante, porque sem querer eu abri o verso de hoje, não estava pensando no que está escrito aqui. O que está escrito no verso de hoje, que nós lemos, é que tudo precisa ser começado, mesmo que imperfeito, porque isso faz parte da humanidade. E se começa imperfeito, ele pode ser melhorado. Mas ele só pode ser melhorado por quem começou, porque alguém começou. Aí está o respeito. Então, muitas vezes a pessoa fala: Nossa, agora naquela instituição tudo vai dar certo porque aquela pessoa entrou e ela vai corrigir todas as falhas, e isso é uma realidade. Existem pessoas que são excelentes em transformar aquilo que começou de uma forma talvez inadequada ou incompleta para uma forma melhor. Mas esta pessoa que melhora e que recebe o reconhecimento, ela deveria internamente perceber que, provavelmente, ela que tem a capacidade de melhorar, não tem a capacidade de iniciar. E se alguém não tivesse iniciado, ela não seria capaz de mostrar as suas habilidades. Isso vem com o processo do respeito. Alguém começou, né? Alguém antes, mesmo que imperfeito, mas começou. E esse processo todo de respeito começa lá na infância, né? É uma construção. Se nós perdemos essa possibilidade, né? Como você falou hoje, a criança não é, até para os próprios adultos, muitas vezes, que não conhecem, né? Pelo contrário, assim, que hiperestimulam uma criança e que incensam uma criança que consegue fazer uma coisa muito bonitinho, fez e tal, mas talvez você esteja prejudicando essa base para a vida social sadia. Você, Eliane, talvez possa complementar alguma coisa aí. Ela está com a mão levantada, Eliane? Bom dia. Eu só não vou aparecer porque eu não estou em casa e aí fica mais complicado. Mas o senhor está indo muito bem como terapeuta sistêmico, Dr. Ronaldo, viu? Uhum, Tá perfeita a sua explicação. É que eu também sinalizei aqui no livro, quando vocês leram, o respeito nasce quando ela vivencia a si própria, como estando num nível diferente do adulto, é o pertencimento. Exatamente. Ela se sente pertencente, ela respeita essa hierarquia e ela vai evoluindo também com a orientação dos pais, da autoridade amada, né, na escola. E aí vem a veneração, né? Aquela admiração às pessoas que a gente fica recorrendo, né? Olha, doutor Ronaldo, descobri isso, o que a senhora acha? É mais ou menos esse caminho que eu percebo. Mas é tudo isso que o senhor falou também aí. uhum. Obrigado, Eliane. Mais alguém tem alguma observação? Tem frases bem interessantes, né, que nós fomos lendo aqui, mas Eu me lembrei da minha filha, hum, que ela faz aniversário em maio, e ela entrou no primeiro ano, com 7 anos incompletos, né? E era muito visível por uns 3 ou 4 anos. O primeiro semestre era sempre mais difícil, uma dificuldade. No segundo semestre ela deslanchava. uhum, Foi uma coisa assim bem marcante. Acho que na realidade ela não tinha maturidade, né, para entrar no primeiro ano. é. E hoje você tem uma obrigatoriedade, ele até cita isso aqui, né? Que é uma questão de obrigatoriedade das leis, né, pedagógicas, do sistema pedagógico de cada país, que é diferente.
mas a gente entende isso que ele fala aqui, né? E ele chama essa atenção, e na escola Waldorf muitas vezes acontece isso, né? Os pais e os professores acham que a criança ainda não está madura, porque a criança é olhada individualmente, não como, atingiu a idade pela lei e vai entrar. E às vezes você tem que fazer um processo jurídico para pedir que essa criança fique para trás, né? Que não evolua, que não passe para frente. Eu não sei se nas escolas tradicionais tem isso, mas na escola Waldorf isso de vez em quando acontece, né? E essa decisão de entender, e para evitar o que ele cita aqui, que é, que é bem interessante, que é um problema hoje em dia, né? Muitas vezes, de pessoas que crescem com um sentimento de inferioridade. Porque no processo de educação isso aconteceu. Então, muitas vezes a gente pensa assim, isso foi na família, a criança não foi reconhecida na família. Pode ser, mas aqui ele chama a atenção de que isso pode estar na escola. Porque como a criança não acompanha as outras crianças, é completamente diferente a vivência, né? Então, isso é um risco, né? É muito comum você ver no consultório pessoas que trazem diversas questões de saúde e que, no fundo, né, tem sempre essa pergunta, né, que não é verbalizada, mas que é qual o sentido que a vida tem. Mas muitas vezes você vê pessoas que não sabem dizer não, são perfeccionistas, pensam primeiro nos outros e têm uma baixa autoestima. E isso, lógico, pensar no outro, estar atento para a necessidade do outro, isso é humano, é social. Mas muitas vezes isso é um aprisionamento, né? E a pessoa se torna perfeccionista para provar até para si mesma, que ela é capaz de fazer. Porque lá no início, seja na família ou seja na escola, ela, por não acompanhar adequadamente o processo, ela fica com um gap, né? Fica com uma, uma falha na percepção de si mesma. Então, isso é bem interessante quando você olha o indivíduo e o coletivo, né? Assim, aquilo que é tradicional de fazer e aquilo que aquele indivíduo é capaz de fazer. E por isso que a criança também, como ele fala aqui de uma forma bastante interessante, ela se vincula a uma pessoa. E que às vezes é até espantoso, né, para a família falar, nossa, mas ele se vinculou àquela pessoa fora da família, uma pessoa que talvez tenha uma condição sociocultural diferente, mas aquela pessoa responde a essa criança o que ela realmente precisa. É um capítulo assim, bastante interessante, com muita riqueza de observação de fatos da vida, né? Mas aí tem a Eliane também que pode nos ajudar, né, Eliane? Bom dia a todos. Eu estou atendendo uma criança, eu sou professora de matemática, dei aula há muitos anos, e eu estou um pouco assustada até, porque é uma criança de 7 aninhos que tomou recuperação em matemática. E a mãe, né, me pediu ajuda, e essa menina é extremamente, não, né, não tem nenhum problema de aprendizagem. Mas está lá, recuperação. E falou comigo, tia, ela me chama de tia porque ela é da minha comadre, é filha da madrinha de Marcela. E eu falei, gente, o que eu faço com uma criança? Né? E aí eu estou tentando levar muito assim no lúdico com ela, tentando brincar, e eu vou toda semana, dou uma aula para ela. E eu estou querendo até assim, ter uma conversa, né, na escola, porque assim, é uma escola tradicional. Ela ainda vai fazer 8 anos em setembro. Ela não atingiu a maturidade porque ela tem uma questão, ela tem fibrose cística, né? Então ela tem excessos de cuidados, ela tem os medicamentos que ela tem que tomar. Ela é muito miudinha, ela é bem pequenininha, sabe? Então eu acredito que a maturidade até corpórea dela ainda não, perante a turma, né? E a escola não percebe isso, a escola não consegue enxergar. O meu sonho é que ela estudasse numa escola Waldorf.
Mas para a família, questão de logística, aqui em Belo Horizonte nós temos poucas escolas, e são muito longe, né? Porque eu acho que numa escola Waldorf, ela seria assim, respeitada nos limites dela, que essa outra escola tradicional não respeita. E a mãe está no processo de depressão. Então, assim, ela está sentindo em mim uma segurança. Eu estou vendo assim que o fato de eu ir lá toda quarta-feira, de manhã, brincar, conversar, a gente está criando um vínculo. Isso está sendo positivo para ela. Mas, assim, a minha questão é como chegar na escola, né? E tentar fazer, porque, assim, primeiro ano, né? Segundo ano, no caso, né? Que na escola tradicional, ela, se fosse na escola Waldorf, ela estaria no primeiro ano. Mas e eu fiquei pensando aqui, ter essa consciência de, às vezes, ela repetir o primeiro ano, o segundo ano de novo, para ela chegar nessa maturidade, né? Mas não dessa forma também que a escola está colocando. Ela falou, tia, eu tomei recuperação em matemática. Ela tem consciência que é recuperação, sabe? Assim, eu fiquei assustada com essa situação, mas eu estou tentando abordar de uma forma dentro da antroposofia, o que a gente estuda, né? Conversar com a mãe, e com ela mesmo, trabalhando, que eu consigo, né? Atingir nela essa maturidade para frente, que ela possa desenvolver. É um relato que eu estou vivendo isso. Essa semana eu achei bonitinho que ela foi amarrar o tênis, ela arrumou para a escola e tal, aí ela estava lá brava com o tênis. Eu falei, você quer ajuda, Beatriz? Ela chama Beatriz, a gente fala Bibi. Não, tia, pode deixar que eu vou amarrar o tênis. Sei o quê, toda ali, né? É uma questão que me chamou, me lembrou que a minha filha, ela começou a ter essa vontade, o desejo dela era aprender a amarrar o tênis, com 5 para 6 aninhos. Eu lembro disso direitinho. O cadastro, fechar ali, fazer o laço. Então, e a gente ficava, né, tentando, eu e meu marido, não, vai lá, dá voltinha, faz isso. Então, para ela, o dia que ela conseguiu fazer o laço do tênis, foi uma felicidade. Então, me veio isso aqui na memória também. É que fica uma meta, né? É a É, meta. As metas da criança são as metas, né, que para nós adultos a gente fala, nossa, isso é tão simples, né, que a gente já atingiu, mas é essa meta e que faz o respeito, né? E quando você não uhum. consegue, tem a ajuda de alguém. No caso da sua aluna, ela tem realmente essa fibrose cística, é uma patologia pulmonar, né, que vai atrasa um pouco o desenvolvimento com relação à respiração, então já tem que ter um cuidado mais especial, né? Isso é independente da escola, se é de uma característica Waldorf ou não, né? Você tem essa essência, né, de reconhecer o ser humano, mas mesmo em escolas tradicionais, às vezes a gente vê que existe no corpo pedagógico, através do psicopedagogo, essa imagem de que essa criança precisa de um cuidado especial, né? Não no sentido, ela é deficiente. Ela tem Não, características pessoais que precisam de um apoio. Senão você pode acontecer, né? A Marta trouxe aqui que o primeiro semestre da filha era difícil, depois ela acompanhava, né? Então, muitas crianças também na escola, às vezes, por estarem em níveis diferentes, mas não tão distante, atrasa um pouco, depois compensa, né? E sim, vai bem. Mas se a é. criança tem alguma coisa mais séria, tem que ser olhado com mais cuidado, né? O cuidado também para não fazer a criança se sentir diferente demais dos outros, né? Então, É é difícil. um ponto de vista, um ponto bem delicado aqui, né? De atuar pela individualidade, ao mesmo tempo fazendo-a não ficar um ser estranho, né? Dentro do status quo. Porque ela já se sente, sabe? Porque ela tem a medicação que ela tem que tomar antes das refeições, quer dizer, antes do lanche, não pode esquecer de tomar o medicamento e tudo. Então, ela já fica, sabe, assim? Então, é muito cuidado que tem que ter. Obrigada, gente. Obrigado a você por trazer o relato e, né? É interessante, né, o que nós fazemos aqui.
não é no nível da escola, né? Mas numa escola, assim como numa clínica também de orientação antroposófica, quando existe um aluno ou um cliente, um paciente, que tem uma situação mais desafiadora, o corpo, seja o corpo pedagógico ou, no caso, o corpo terapêutico, na clínica, se reúne para falar dessa pessoa. E se cria como uma comunidade terapêutica, né? Mesmo na escola, né? Porque terapeuta é aquele que acompanha. Então, é como se fosse o esforço das pessoas, né, em reconhecer e olhar para essa pessoa. E isso que nós fizemos aqui, evidentemente não no caráter tão específico de uma clínica e nem de uma escola, é trazer essa imagem dessa criança que vai vivendo no coração de cada um, né, carregando essa imagem, ajudando a pessoa que é o responsável, no caso de você, né, com ideias, com percepções, né, e o próprio fato de você poder relatar já é uma troca, né, o princípio da troca. E lembrando de um fato muito interessante, que sempre que eu conto uma coisa para alguém, eu estou recontando para mim, né? Então eu vou usando essas forças criativas, né, etéricas, porque muitas vezes quando eu reconto uma coisa, nunca é exatamente igual, não que eu mudei os fatos, mas a percepção através da criatividade do corpo etérico é diferente. E por isso que nós, quando contamos algo, muitas vezes ao contar, eu já tenho um insight. Eu nem preciso esperar que alguém me ajude, né? Ao contar novamente, eu tenho esse. Puxa vida, agora contei tudo que eu queria contar, que eu tinha contado para outra pessoa. Mas nesse sentido, já vem às vezes uma ideia, né? Um caminho que surgiu, né? Dessa conversa que eu posso ajudar a encaminhar aqui de alguma forma, né? Então é importante essas trocas, né? É bem importante mesmo. Então, eu acho que o que chama atenção, né? O que, de novo, desde o início nós estamos chamando a atenção, que o livro traz isso muito claro. O desenvolvimento corpóreo, que é aquele que é visível para todo mundo, embora nem sempre compreendido, mas ele é visível, ele é acompanhado do desenvolvimento anímico espiritual. E o desenvolvimento da alma, ele inclui o pensar, o sentir e o querer, porque é assim que a nossa alma se expressa, nesse momento aqui agora, nós estamos assim, pensando no que foi dito, sentindo conforto ou desconforto com aquilo que foi colocado e agindo de alguma forma, né? Nem que seja para anotar alguma coisa, ou nos movimentar, ou tendo já a intenção, o anseio de fazer alguma coisa com aquilo que foi aprendido. Assim é a nossa alma, né? Nesse momento aqui como adultos. E todo esse processo ele é gradativamente construído, né, na infância como base para o que nós vamos desenvolver depois, sempre acompanhando tanto o desenvolvimento físico quanto esse desenvolvimento anímico e espiritual. E aonde é muito importante esse desenvolvimento, porque a vontade ela está vinculada com o eu, que na criança ainda é muito incipiente, né? Então, esse aspecto de você, agora, como ele cita ali, antes tudo era possível, tudo era fácil, né? Você não tem uma ligação clara com o que está acontecendo. Agora, quando acontece esse desenvolvimento da vontade, que ainda não é a vontade do adulto, né? A vontade do adulto realmente é porque no português vontade muitas vezes a gente usa com essa, eu estou com vontade de comer aquela coisa. Não é essa vontade, né, que nós falamos aqui. A vontade é um agir sob a presença do eu, né? Que você toma uma decisão. E que incipientemente na criança é essa meta que ele cita aqui. Agora eu tenho um objetivo, a criança tem um objetivo na brincadeira. E a brincadeira toma uma característica diferente, né? E tudo isso como base para o que vem para o futuro. Muito bem. Tem alguém que gostaria de fazer mais alguma observação? Eu tenho, Senão, acho que Ronaldo. Eu nós estava aqui pode pensando falar. muito. Posso falar? Eu estava aqui pensando muito nessa força criativa, né? E trazendo um pouco do que a Maria Emília trouxe.
como essa força criativa, a fantasia criativa, né, que ele traz aqui, essa fantasia criativa da criança. E a criança, eu lembro de uma vez, né, quando separa criança, né, o ansa um superlativo, né, é o criar, a maior criação, né, igual tem na esperança, a maior espera, algo assim, não é? E eu acho que um pouco do que a Maria Emília trouxe, as crianças estão perdendo essa possibilidade da fantasia, né? A gente, a Eliane trouxe agora do cadarço, aí eu estava aqui reparando, assim, lembrando dos sapatos das crianças, né? Nenhum tem cadarço hoje em dia. É tudo de vestir, é velcro, não tem nem o cadarço para amarrar, né? É E interessante, aí eu fiquei observação interessante pensando, também. eu estava lembrando aqui nos sapatinhos dos amiguinhos do meu filho, né? Eu falei, gente, é tudo de enfiar, ou é tudo velcro. E aí eu me lembrei de você falando, acho que foi até aqui em um dos encontros, você falando que a gente deveria separar, né, em cabeça, tronco e carro, né? Como que é? Cabeça. Hoje, o certo é cabeça, tronco e membro, hoje é cabeça, É, tronco e carro, né? e E ainda carro. tem Aí eu mais fiquei um, pensando, cabeça, desculpa, aí eu tronco e fui carro pensando, e celular. Agora já tem isso, mais uma. exatamente. E aí, como tá tudo trocado, assim, a observação que eu tenho feito aqui na clínica das mães que trazem, geralmente a mãe que traz, né? E às vezes criança que bate na mãe, sabe? Porque a mãe falou alguma coisa, a criança vai lá dar um tapa na mãe, assim. Ai, filho, a gente já pode ir embora? Você acha que a gente já pode sair agora? Aí eu fico olhando, eu falo, gente, quem tá venerando quem, né? Essa palavra da veneração ficou muito forte para mim aqui agora, porque eu falei, onde está a veneração, né? Tá no celular, não tem mais fantasia criativa, a gente não tem uma meta nem de amarrar o cadarço do tênis. Eu falei, nossa, meu Deus, o que estão fazendo com essas crianças, né? Eu fiquei preocupada, Ronaldo. Patrícia, Com deixa eu certeza. fazer uma coisa aqui em cima do que você falou. Eu estou rindo aqui, porque quando o Ronaldo estava falando o negócio do cadarço, da dificuldade, eu pensei assim, mas que bobagem, gente, bota o sapato de velcro. Aí logo eu pensei, para com essa mania de querer facilitar tudo para as crianças. Você vê como é verdade, é verdade. A gente tem que reconhecer assim que o ser humano ele traz a criatividade para o mundo, né? E a criatividade, o Steiner já falava isso no passado, que o homem ia adquirir uma qualidade tão grande de evolução técnica que na época que ele escreveu, fez essa palestra, acho que foi em 1911, o que 100 homens teriam que fazer, uma máquina faz, né, hoje em dia. Nós não podemos negar essa evolução, mas é um fato que quanto mais você enfraquece a vontade, porque antes você tinha que ter a vontade, né? Para levantar, rachar a lenha, tudo isso era aquilo. Nós temos que ver que é uma benesse, né, que nós recebemos, essa comodidade. Mas o que acontece é que o que que eu faço com o tempo da comodidade? Então, se eu consigo ter máquinas que me facilitam, não ter que ficar lavando roupa, não ter que ficar fazendo alguma outra coisa, a pergunta é o que que eu faço com este tempo? Porque se eu uso esse tempo de uma forma construtiva, para um caminho de desenvolvimento, é uma coisa. Se eu utilizo esse tempo para coisas superficiais, acessórias, então o desenvolvimento não nos ajuda. O desenvolvimento que eu digo assim, dessa, esse desenvolvimento material que nos traz mais conforto, nos enfraquece. Mas se eu uso esse tempo para, eu vou me dedicar a uma pesquisa, a um trabalho individual, mesmo uma ajuda social, isso é uma coisa, né? Isso pensando no adulto. Agora, na criança, se ela já começa com essa fraqueza, vocês entendem o que quer dizer, assim, com essa debilidade da vontade, que seres humanos nós vamos criando para o futuro. Então, é bem interessante o cadastro rendeu muita coisa, né? Esse cadastro aqui já nos mostrou
muita coisa do que é evolução. E nós estamos falando de uma coisa bem simples. Imagina quando você vai ampliando, né? Então, eu me lembro, na minha época na escola, quando apareceu, eu já estava até mais velho, não era tanto assim, mas quando apareceu a máquina de calcular, a calculadora, que nem era eletrônica, era simples calculadora. E já era uma pergunta, né? Como é que o ser humano vai continuar fazendo conta de cabeça como fazia antigamente, se já tem uma máquina que faz? Né? E nós sabemos, os mais antigos aqui, que para fazer uma pesquisa você tinha que ir numa biblioteca, você tinha que copiar, né? Hoje, as pessoas simplesmente copiam e colam, né? Então é uma coisa muito simples, muito fácil, não tem um julgamento daquilo que você faz. Tudo bem, é maravilhoso, né? Assim, em termos de ganho de tempo. Mas qual o impacto na vontade? Que é o que realmente caracteriza o ser humano, né? Então foi bem rico essa conversa. Temos duas pessoas aí que querem, a Eliane e a Marta. Eliane? Eu vi duas coisas que chamou a atenção essa semana sobre crianças, era no Instagram. Uma foi a Glória Calil, né, que chamou ela Alô Chiques. Então, ela estava falando das crianças, fazendo tutorial para as crianças como se maquiar com uma linha exclusiva de dermocosméticos e tal. Então, assim, uma coisa muito doentia e com apoio, né, dos pais e tal. E a outra que me chamou também bastante atenção foi no Paquistão, as crianças estudando à noite porque tem que ajudar os pais durante o dia. Então, tem um professor que criou um voluntariado lá com uma super sala de aula que parecia assim mais um. Nem sei o que dizer, mas era tanta criança e ele está ensinando do jeito que ele pode. E as crianças à noite estudando. Eu fiquei chocada. É Você até me isso. mandou esse material, né? Obrigado. É Esse isso eu aí eu mandei. vi. Uhum. Mas pelo menos tem um esforço, né? Interessante. Sim, tem esforço. Um esforço de ajuda. Marta? Não, é só para complementar que hoje é tão diferente que até a necessidade de organização ao longo do dia também mudou, porque hoje a gente tem tudo o que precisa 24 horas, né? Então, antes, sábado e domingo era dia para ficar com a família, nada abria, né? Sábado, algumas coisas fechavam às 2 horas, ao meio-dia. Hoje, 24 horas, 7 dias da semana, você consegue qualquer coisa, né? De novo, é como que eu uso, né? Então, isso é bem interessante isso. O problema, na realidade, não está na coisa. O problema não era na máquina de calcular, o problema não é na máquina hoje no celular, porque isso faz parte da evolução, é qual o uso que eu faço. Uhum. E a criança precisa de uma ajuda nesse sentido, porque ela também, como antigamente, precisava de uma ajuda para arrumar o cadastro, para todas essas coisas, para que fosse uma atividade adequada para o desenvolvimento. E agora, se os pais já não conhecem mais ou têm dificuldade com o eletrônico, a criança fica livre, né? Tem isso também, tem um outro lado também aí, né? Então, são os desafios que nós temos, né? Eu estava lembrando outro dia, eu até falei isso duas vezes essa semana, me lembrei daquela música do Raul Seixas, Para o Mundo que eu quero descer. Nós não podemos fazer isso, né? Não tem como fazer isso, porque a evolução continua. Mas temos que estar acordado para o que vem. E por isso é acordado mesmo, porque se você dorme, aí você não domina, as coisas vão sendo feitas de uma forma que quando você vê, você já não tem mais volta. Então, é respeitar o desenvolvimento, aproveitar o que tem de bom nesse movimento, mas não dormir dos riscos que tudo isso traz, né? Muito bem. Just in time aqui, 9h31. Semana que vem nos encontramos, e aí começaremos na semana que vem o capítulo 4, né, na página 59, que é a criança entre a troca dos dentes e a puberdade. Então, ele está, como vocês, talvez não tenha acompanhado o livro todo, está chegando agora, que vai ver a gravação,
Nós estamos pelos períodos, né, de desenvolvimento. O livro vai abordando os períodos de desenvolvimento. Obrigado. Bom fim de semana para vocês. Boa semana. Eu vou aqui interromper a Obrigada. gravação. Boa